Boa tarde, boa tarde. Então, eu tinha dito que ia fazer aqui um direto no Facebook, agora às 15. Entretanto, o meu computador até começou aqui com as atualizações, mas já consegui que ele estivesse aqui disponível. Pronto, vou fazer aqui pela primeira vez em direto nos dois, aqui também no Instagram e no Facebook. Geralmente tenho feito mais no Facebook e ainda não tenho feito muitos diretos no Instagram. Então, hoje tinha dito que ia falar aqui um bocadinho de fome emocional, não é? No fundo, o que é a fome emocional e como é que podemos distinguir a fome emocional da fome fisiológica, não é? Daquela fome que é fisiológica e, portanto, que é a fome que tem como função, no fundo, ajudar-nos a suprir as nossas necessidades nutricionais e dar-nos os nutrientes essenciais para o bem-estar e para o nosso organismo funcionar corretamente. Pronto, ia-vos só pedir se está tudo bem, se o som e a imagem também estão bons. Já agora aquelas perguntinhas básicas sempre para sabermos se está tudo ok. Acho que no Instagram sim, aqui acho que no Facebook também parece que sim, não é? Já está, pronto. Quando conseguirem, depois digam aí alguma coisa que está tudo bem. Então, para quem não me conhece, eu chamo-me Liliana Janicas, sou nutricionista e desde 2002 que trabalho na área do emagrecimento e que ajudo pessoas através de uma mudança na alimentação e um estilo de vida mais saudável a emagrecerem e, no fundo, a melhorarem a sua saúde, o seu bem-estar e um estilo de vida mais saudável. A Olga já está aí também, tudo ok, boa. Pronto, então hoje decidi vir aqui falar sobre a fome emocional, porque é um tema que vocês já me tinham pedido e porque realmente eu noto que, quer nas consultas de nutrição, quer agora nos programas online, é algo que está muito presente na maioria das minhas pacientes. E o que é isto, não é, no fundo, da fome emocional? Qual é que é a diferença, como eu já disse, entre a fome emocional e a fome fisiológica, não é? E muitas vezes a fome emocional é o que faz com que muitas pessoas depois não consigam cumprir o plano alimentar e não consigam ter às vezes o resultado que pretendem ter. Então, a fome emocional, como o nome diz, é uma fome que está relacionada com as nossas emoções e com o nosso estado emocional. O que é que isto significa? Portanto, muitas vezes, não é, os nossos estados emocionais, portanto, a tristeza, a raiva, a frustração, sentimentos de culpa, a vergonha, são emoções que estão extremamente ligadas à alimentação. E a alimentação acaba por ser, de certa forma, uma compensação, não é, para estas emoções. E por isso é que muitas vezes nós temos esta fome emocional e vamos comer com aquela sensação ou com uma ideia de que, como se comêssemos, resolvesse aquele problema. Nós sabemos, no fundo, nós sabemos que não vai resolver o problema, mas sabemos que quando vamos comer ou quando estamos a ingerir determinados alimentos, temos uma sensação imediata de, parece que, bem-estar, mas ao mesmo tempo aquela compulsão transforma-se em algo que não é nada agradável, não é? Muitas vezes depois vêm os sentimentos de culpa, vem uma frustração ainda maior, vem uma relação até de dependência e ali um ciclo vicioso que se cria e que depois não é nada saudável. Pronto. Aqui ok, também acho que está tudo ok no Instagram. Pronto. Então, para falarmos aqui um bocadinho mais sobre isto, como é que nós podemos definir e distinguir então a tal fome emocional da fome fisiológica? Portanto, se nós voltarmos aqui um bocadinho à função, ou se nós pensarmos na função da alimentação, não é? A alimentação tem a função de nos dar, no fundo, a alimentação e depois até também a nutrição, com o estudo destes alimentos e destes nutrientes, a função principal é dar-nos os nutrientes essenciais para termos um bom estado de saúde e suprirmos dessa forma as nossas necessidades, quer em termos energéticos, quer em termos de proteínas, de vitaminas, de minerais, de hidratos de carbono, de lípidos, portanto, quer em termos também de micronutrientes ou de macronutrientes. Esta é a função principal da alimentação. E nós, às vezes, devemos mesmo parar e pensar, no fundo, porque é que eu me devo alimentar corretamente? Qual é que é a vantagem de eu comer determinados alimentos e a desvantagem, às vezes, de eu até ingerir outros? Ou de eu estar até com algumas carências na minha alimentação?
que é que isto pode fazer ou o que é que isto pode causar no meu organismo? Porque nós muitas vezes fazemos escolhas alimentares mais pela parte emocional do que pela parte racional, não é? Portanto, estas escolhas são muitas vezes condicionadas pelo ambiente onde nós estamos, não é? Portanto, se nós estamos num grupo de amigos, se nós estamos em certo meio de trabalho, ou até às vezes em algumas famílias em que predomina muito uma alimentação rica em açúcar e em gorduras, a criança ou o adolescente vem com esses hábitos alimentares enraizados, não é? Apesar de saber que deve comer a sopa, ou que deve comer a salada, ou que deve comer os legumes, muitas vezes também não o faz, porque a família passou-lhe que aquilo era a alimentação normal. Pronto, portanto, que eu às vezes tenho pessoas, utentes que quando estão a ingerir mais legumes e mais saladas, acabam por referir, eu já estou farta de comer legumes e já estou farta de comer saladas, eu vou ter que estar a comer sempre isto, eu vou ter que fazer sempre dieta a vida toda. E às vezes é importante parar um bocadinho e refletirmos acerca disto, porque comer saladas e comer legumes não é fazer dieta, ou pode ser fazer uma dieta, mas no fundo é uma dieta ou é uma alimentação que é saudável, não é? Não é dieta no aspecto restrito de só comer isto e não comer aquilo, ou tenho que comer isto sempre para emagrecer ou para manter o peso. Então, as saladas e os legumes fazem parte da alimentação normal, está bem? E há aqui alguns temas ou alguns assuntos que temos às vezes mesmo que parar e começar a perceber, não é? Porquê que eu devo comer isto e porquê que eu às vezes não devo comer tanto daqueles alimentos? O que é que isto tem no meu organismo? Que consequências é que isto vai ter a médio ou a longo prazo? Porque a alimentação pode nos ajudar a gerar mais saúde no nosso corpo ou pode ajudar a gerar mais doenças, não é? E, portanto, nós às vezes temos que parar e temos que pensar aqui um bocadinho e perceber porquê que eu me estou a alimentar desta maneira, não é? E porquê que nós às vezes devemos fazer uma alimentação saudável, não é? E aqui a ciência já tem bastante evidência sobre as vantagens e as consequências a curto, a médio e a longo prazo de preferirmos e privilegiarmos alimentos mais saudáveis em detrimento dos menos saudáveis, não é? E, portanto, convém nós às vezes mesmo pararmos e percebermos, porque na correria do dia-a-dia, muitas vezes nós vamos comer aquilo que é mais rápido, não é? Nós vamos ao café e o que é que há no café? Há bolos, há quiches, há salgados, há doces, às vezes há sopa, mas muitas vezes vamos comer este tipo de alimentos no aspecto de nos saciar a fome, que aí muitas vezes temos fome normal, fisiológica, mas vamos comer estes alimentos porque é algo mais rápido e porque andamos a correr de um lado para o outro e porque temos muita coisa para fazer, e então às vezes vale a pena parar aqui um bocadinho e perceber, não é? O que é que eu estou a comer e porquê muitas vezes que eu estou a fazer estas escolhas alimentares. Uma ideia interessante e que é engraçada e que nós às vezes também já tenho referido nas consultas de nutrição, nos programas, e não sei se vocês que estão aí já alguma vez fizeram, é fazer um diário alimentar. O que é o diário alimentar? O diário alimentar é nós pararmos, não é? Arranjarmos um bloquinho, ou até pode ser uma aplicação hoje em dia no telemóvel, e começarmos a anotar tudo aquilo que temos ingerido, ou que, por exemplo, agora fazer isso durante 3 dias e perceber qual é que é o padrão. Se realmente eu estou a fazer uma alimentação saudável ou se eu ando ali com uma série de lacunas, não é? De alguns déficits em nutrientes essenciais e se por outro lado até estou a comer mais alimentos daqueles que não são tão saudáveis assim. Portanto, o diário alimentar é uma ferramenta que ajuda bastante. Agora, não é para olhar para o diário alimentar tipo uma obrigação, aquela coisa, agora tenho que escrever. Porque já houve pacientes que às vezes quando é para emagrecer, não é? E quando o resultado não está a ser como nós gostávamos que fosse, às vezes o diário é uma ferramenta muito útil porque ajuda a perceber o que é que a pessoa às vezes não está a fazer tão bem ou onde é que pode melhorar. No fundo a ideia é sempre esta, é perceber o que é que ali pode não estar a ajudar a emagrecer e como é que nós podemos melhorar, não é? Esta alimentação para termos mais resultados. Portanto, o diário deve ser sempre visto desta forma, está bem? Como uma ferramenta que ajuda a que a pessoa tenha mais resultados e que a pessoa consiga atingir os seus objetivos. Pronto, então, e voltando aqui, e o diário, porque é que eu falei no diário? Porque ajuda-nos a ter a real noção daquilo que nós estamos a fazer na prática. Porque nós às vezes dizemos, eu faço mais ou menos isso, eu até faço uma alimentação saudável, mas quando nós paramos para escrever, e isto já me aconteceu a mim ainda no mestrado, e nos dias anteriores, eu lembro-me que num dia tinha comido um frito, no outro dia tinha comido já não me lembro agora de cor, mas eu pensei assim, realmente nestes 2 ou 3 dias tinha tido sempre ali alguns erros alimentares. Portanto, isto às vezes acontece. Então, quando nós paramos e escrevemos, ganhamos outra noção e outra clareza do que é que se está a passar.
Depois, então voltando aqui à fome emocional, não é? A fome fisiológica foi como eu expliquei e no fundo tem a função de nos suprir, não é? De nos ajudar a suprir estas necessidades energéticas, portanto é como se sinalizasse ali, está na hora de ingerir mais nutrientes essenciais aqui para o organismo. E a diferença da fome emocional é que ela surge de repente e muitas vezes até pode surgir após uma refeição. Imagina, aquela situação de eu até posso ter acabado de almoçar e tenho aquela sensação de falta-me qualquer coisa. Não é? Não sei se vocês já sentiram isto, mas é muito aquela sensação de falta-me aqui qualquer coisa. Parece que não estou bem. Mas no fundo, se a pessoa pensar, então comias mais comida, comias mais legumes, ou mais carne, ou mais peixe, ou ovos, ou sopa, comias mais daquilo. Não é aquilo que me apetece. Apetece-me aqui outra coisa. Portanto, tem muito a ver com este apetite que é diferente do que é a tal fome fisiológica. Porque nós, quando estamos com fome, nós comemos aquilo que geralmente até aparece. Porque se for uma maçã, é uma maçã. Se for sopa, é sopa, porque nós temos fome. E, portanto, nós queremos suprir aquela, não é? Aquela carência, aquela necessidade. E muitas vezes é com o alimento que aparece. E quando é a fome emocional, isto não acontece. É aquela sensação que falta qualquer coisa, que apetece qualquer coisa, que muitas vezes até é mais algo doce ou algo salgado, ou pode ser pão. Às vezes as pessoas também me dizem, não, mas eu tenho fome, é aquilo que me aparece, é aquilo que eu como. Porquê? Porque depois isto facilmente a pessoa descontrola aqui para o tal episódio, às vezes, de compulsão alimentar. E quando aparece este episódio de compulsão alimentar, nós já não selecionamos. Aí, muitas vezes, já abrimos o armário e é aquilo que aparece. Se aparecer bolachas Maria, é bolacha Maria. Se aparecer bolacha de chocolate, é bolacha de chocolate. Se for houver pão, é pão com manteiga ou pão com doce. E a pessoa, naquele momento, acaba de ingerir ali uma série de calorias extra. Pronto. Então, quando é que isto muitas vezes acontece? Os períodos críticos, geralmente, e quando acontece mais esta fome emocional, muitas vezes é no final do dia. Porque a pessoa durante o dia esteve a trabalhar, até muitas vezes correu bem o dia, mas depois, ou aquele período crítico, muitas vezes antes do jantar, quando a pessoa chega à casa e vai preparar o jantar e está com essa sensação de fome ou vontade de comer e começa logo a petiscar, ou muitas vezes também é depois do jantar, quando a pessoa para um bocadinho e vai para o sofá. E então aí dá a tal vontade de comer. E a pessoa tem a tendência de ir abrir o armário, abrir o frigorífico e deixa-me lá ver o que há e eu vou petiscar. Só que a pessoa muitas vezes perde-se, não é? Ninguém consegue, quando está com essa fome ou com essa vontade de comer, ninguém às vezes consegue comer só uma galeta ou uma marinheira ou mesmo um iogurte. A pessoa muitas vezes descontrola e depois começa a comer, se for frutos secos, come muito mais frutos secos. Pronto, então há aqui uma série fatores que a pessoa depois nota que aquilo foge do controle. No fundo é um bocadinho isto, nós temos a sensação que perdemos o controle. E isto já me aconteceu, eu já falei que numa altura que eu estava com muito trabalho, eu lembro-me de chegar a casa muitas vezes já tarde, portanto já chegava a casa também às 9, 9h30 e jantava, e lembro-me que nessa altura eu comia a sopa, comia o prato e comia fruta, e ficava com essa sensação que falta-me qualquer coisa e lembro-me perfeitamente de abrir os armários e às vezes era bolacha Maria, ainda estava em casa da minha mãe, era bolacha Maria ou com doce ou com marmelada e depois apetecia mais coisas. E eu sei que nessa altura, quando eu senti isso, estava relacionado com o meu excesso de trabalho, não é? Que aquela ansiedade durante o dia que a pessoa estava e que mal tinha tempo para comer e para parar e fazer pausas, porque aquilo era tudo muito, muito seguido, e muita gente e muitas consultas, e quando chegava à noite aquilo era tipo... Pronto. E é aí que muitas vezes esta situação acontece. Portanto, sempre que vocês sentirem isto, o importante é também vocês começarem a identificar, que é para distinguir se realmente é fome mesmo ou se é tal fome emocional e esta vontade de comer que é diferente, ok? E, portanto, convém parar aqui um bocadinho e perceber. Olha, é fome emocional, não é fome fisiológica. Então, como é que eu vou resolver esta necessidade que eu estou a sentir? Se a pessoa conseguir identificar a causa, é o ideal, não é? Porque pode ser porque está mais triste, pode ser porque está mais chateada, pode ser porque está mais ansiosa, pode ser porque alguma situação durante o dia ou no trabalho não correu bem, pode ser porque, sei lá, teve um problema com alguém. E muitas pessoas fazem esta associação imediata com a comida. Como eu já expliquei, não é? No fundo é como se quando comêssemos, como dá aquela sensação imediata de calma ou de paz ou de bem-estar, não é? Dá ali, porque aumenta depois ali também a serotonina, muitas vezes. Então dá essa sensação imediata, principalmente se for o doce ou o chocolate.
e a pessoa parece que acalma, mas aquilo no fundo é um engano, não é? Porque a pessoa não resolveu o problema, não resolveu a situação e muito pelo contrário a pessoa está a gerar um novo problema e uma nova situação, principalmente, ou está a agravar se a pessoa já tem, por exemplo, excesso de peso, não é? Porque se isto acontecer com uma pessoa que é normal ponderal e se for um episódio muito esporádico, um dia a pessoa estava chateada e comeu um bolo ou um chocolate, mas a pessoa não tem excesso de peso, não tem problema nenhum de saúde, não tem nada, e isso acontece uma vez, tipo, sei lá, no máximo por mês, se calhar nem é assim tão crítico. Agora, a pessoa tem excesso de peso ou tem mesmo obesidade, sente que não está a conseguir controlar e que isto sai completamente ao lado daquilo que a pessoa gostava, não é? Já não é a tal relação saudável, no fundo, com a comida. Então aí, se calhar, já convém procurar ajuda. Okay? Pronto, muitas vezes estas pessoas procuram ajuda através de uma nutrição, não é? Através de uma nutricionista, que pode não ser o suficiente. Pode ser e pode não ser, não é? Porquê? Porque muitas vezes, se está relacionado com um estado emocional alterado ou com alguma situação que a pessoa não resolveu, a pessoa muitas vezes tem que tentar resolver essa situação e tem que fazer uma dissociação. No fundo, a pessoa tem que deixar de associar a comida, não é? Com essas emoções ou esses estados emocionais. Eu estou triste, então eu vou tentar perceber o que é que se está a passar comigo e como é que eu posso melhorar este meu estado emocional. Não é a solução pela comida, de uma maneira geral, não é? Principalmente, como eu disse, a pessoa já está a ter tal problema do excesso de peso ou da obesidade ou outras patologias que a pessoa possa ter, como diabetes ou assim. Então, o truque é perceber isto e arranjar outras estratégias. Vocês agora podem perguntar, ok, Liliana, então e que estratégias é que nós podemos utilizar nestas situações? Cada caso, eu digo sempre isto é um caso, né? E às vezes isto tem que ser mesmo estudado individualmente, eu agora estou aqui a falar, vou-vos dar aqui alguns conselhos, mas, por exemplo, a meditação, não é? Começar a fazer meditação. A meditação tem inúmeros benefícios a nível de saúde, a nível de bem-estar, baixa a ansiedade, aumenta esta sensação lá está de bem-estar, autoestima, portanto a pessoa consegue começar a parar, começar a fazer esta tal introspeção, olhar um bocadinho para dentro, não é? E perceber muitas vezes o que é que se passa connosco e porque é que eu estou a ter determinado comportamento. Portanto, começar às vezes a meditar, quem não está habituado pode começar às vezes com 5 minutos, por exemplo, fazer exercício físico. O exercício físico também está provado que ajuda. Agora, ok, tem que ser um exercício que a pessoa também gosta, obviamente, de fazer. O que é que acontece com o exercício? Muitas vezes a pessoa nem tem vontade de ir. Ou há dias que está mais cansada ou que está mais em baixo e até nem lhe apetece. Mas se a pessoa até for, quando vem, não é? Se a pessoa for praticar o exercício, quando vem, já vem com este estado de saúde, este estado emocional alterado, porque a pessoa vem com uma sensação até de bem-estar, do físico, conseguir, sentir-me bem. Portanto, há toda aqui depois esta compensação ou este reforço, está bem? Se a pessoa não conseguir ir fazer exercício, por exemplo, não é? Nem nos ginásios, nem na rua, porque está mau tempo. Porque também, às vezes, pode-se passear, não é? Se tiver bom tempo e se a pessoa conseguir sair de casa, às vezes dar um passeio pela natureza, à beira-mar, conversar com outras pessoas, também ajuda a alterar aqui este estado emocional. Pode ser em casa, a pessoa colocar música, por exemplo, uma música que a pessoa gosta muito e tentar dançar, mexer o corpo, algo que lhe causa ali a tal também sensação de bem-estar. Há pessoas que vão tomar um banho relaxante. Sei lá, pode ser às vezes ligar a alguém e falar um bocadinho e desabafar também sobre o assunto. Ler um livro, sei lá, ler livros motivacionais. Portanto, há várias estratégias, mas depois isto deve ser, obviamente, também visto e analisado caso a caso, não é? E tentarem perceber qual é que é o grau que isto vos está já a incomodar na vossa vida, ou que tipo qual é a intensidade. Por exemplo, como eu já referi nessa altura, quando eu estava realmente com muito trabalho, quando eu comecei a chegar a casa e sentir uma fome louca, digamos assim, eu lembro-me que depois eu ia-me deitar muitas vezes mal. Quando eu fazia isso, eu ia-me deitar com um peso na consciência, porque eu tinha mais, acho que era 4 ou 5, eu já falei nisto, eu acho que era mais 4 ou 5 quilos, mas que era tudo muito localizado na zona abdominal, e eu andava realmente inchada, e depois tive aquilo do síndrome do intestino irritável, e nessa altura eu realmente não andava bem. E quando é que eu consegui depois dar a volta, e como eu costumo às vezes dizer, que é voltar a ser eu novamente e ter esta relação saudável com a comida e com o corpo? Quando a situação também do trabalho acalmou mais, quando eu comecei a perceber o que é que se estava a passar e quando eu própria comecei a ler e a investigar mais também sobre este assunto. E, portanto, isto às vezes demora aqui algum tempo. Mas o importante é tentarem perceber e procurarem ajuda, está bem?
porque há solução, obviamente há solução, consegue-se contrariar ou mudar aqui este estado. Olha, a gratidão, agora lembrei-me, às vezes o nós pararmos e a começarmos a ver tudo aquilo que nós temos, porque às vezes nós também, quando estamos com um problema, estamos tão focadas às vezes naquele problema, que até nos esquecemos de agradecer e de perceber todas as coisas que nós temos também na nossa vida, não é? E isso tudo vai ajudar, está bem? Então é mudar este estado emocional. A nível da alimentação, há uma relação ligada, como eu já referi, entre as emoções e a alimentação. Esta relação, já houve estudos que mostraram que é mais forte e tem mais intensidade, ou tem aqui uma conexão superior em pessoas que têm excesso de peso e em pessoas que já estão, ou que já costumam fazer às vezes dietas, porque a pessoa, como anda naquela fase do come e do não come, e restringe e não restringe, portanto acaba por fazer mais esta ligação emocional, tá bem? Entre a comida e a alimentação. Às vezes falam que planos muito restritivos também pode explotar mais ansiedade e vontade de comer. Aqui eu acho que depende um bocadinho, obviamente que sim, não sou fundamentalista e acho que planos muito, muito restritos podem ter aqui outras consequências, mas há pessoas que às vezes quando chegam ali a determinada fase em que de repente fazem ali aquele clique, como eu costumo dizer, e que decidem que querem emagrecer, não é? Pela sua saúde e pelo seu bem-estar, às vezes podem fazer uma dieta um bocadinho mais restrita numa fase, mas depois obviamente isso é para mudar, não é? Não ser demasiado também fundamentalista. Mas pronto, aqui também é sempre um caso para adaptar. E depois a nível dos alimentos, não é? Portanto, o chocolate, principalmente de preferência ao chocolate negro. Às vezes há pessoas que comem um quadradinho ou dois e em determinadas situações aquilo até melhora e ok, não faz mal. Agora, o problema aqui às vezes do chocolate é que a pessoa não consegue comer um quadrado ou dois e quando começa a comer, perde-se a comer a tableta ou a caixa dos bombons. Então, quando a pessoa tem a noção que não está a conseguir comer aquela quantidade que era o ideal, então aí o ideal mesmo às vezes é não ter estes alimentos. Depois aí vai gerar na mesma o descontrole e a pessoa vai ter na mesma a sensação que não está a correr bem, que não está a conseguir controlar, vai gerar na mesma mais ansiedade e anda ali na volta. Também anda ali no tal ciclo, que depois também não é positivo. Os cereais integrais, está bem, como por exemplo também a aveia, também são benéficos, vitaminas do complexo B, fibras, hidratos de carbono de absorção mais lenta, portanto também são alimentos a ter em consideração. Uma ingestão de ômega 3 é muito importante, portanto nós muitas vezes temos carências porque não fazemos a ingestão certa. Onde é que está o ômega 3, por exemplo, nos peixes gordos, na cavala, nas sardinhas, no salmão, também nas sementes, portanto o consumo às vezes de uma colher de sopa de sementes por dia, por exemplo, a linhaça já pode ser moída, as sementes de chia ou as sementes de sésamo, pronto, variar aqui também. Que é que eu ainda não falei, o ovo também é um alimento muito importante, depois também tem a parte mesma da gema, que também tem a lecitina, está bem? Agora, não convém exagerar, mas nesta fase mais ou menos um ovo por dia, 2, eu costumo dizer não comer 2 ovos todos os dias, mas mais ou menos 7 ovos por semana, para já, até à data, acho que não há estudos ainda que mostram evidência em contrário, não é? Portanto, já saímos daquela situação do colesterol, mas também ter cuidado, não convém depois ser um ovo, por exemplo, estrelado em óleo, como é o caso às vezes dos restaurantes, não é? Uma coisa é ser em casa um ovo cozido, ou um ovo mexido com pouca gordura, ou só com um fiozinho de azeite, ou assim. Vegetais, os vegetais também são muito, muito importantes, por exemplo, os vegetais de cor verde escura são muito benéficos também por causa dos fitoquímicos, os flavonoides, portanto convém também ter aqui uma ingestão rica em vegetais. A fruta, no geral, não é? Em particular, podemos distinguir até a banana também ajuda bastante, porque depois, como muitos destes alimentos também têm o triptofano, que é um precursor da serotonina, também vai ajudar muito, mas eu acho que essencialmente é a pessoa olhar para a alimentação, no geral, e conseguirmos perceber se a pessoa também está a fazer uma alimentação saudável ou não. Se a alimentação que a pessoa está a colocar em prática está a conseguir suprir estas tais necessidades básicas ou essenciais, não é? A nível no valor, como eu falei, no valor energético total e depois a nível também dos nutrientes, não é? Quer dos macro, quer dos micro, e é tentar perceber um bocadinho aqui e olharmos desta maneira para a alimentação, como nós temos outros cuidados na vida, não é? Como nós fazemos outras escolhas e fazemos escolhas todos os dias, também devemos nos preocupar com a nossa alimentação e tentar desta forma fazer escolhas mais saudáveis.
Não fazer lista do não, porque também muitas vezes aquela situação do agora não posso comer isto ou não pode comer, até muitas vezes os médicos, não é? Acabam por dizer, por exemplo, quando a pessoa descobre que é diabética, logo aquela situação do agora não pode comer doces. O que é que acontece muitas vezes que os diabéticos têm uma vontade doida de comer doces, não é? Porque aquela situação do tal fruto proibido, muitas vezes depois acontece é que é o fruto ainda mais desejado, não é? Portanto, não fazer lista do não. Eu digo sempre, a ideia aqui é a pessoa perceber que, ok, eu sou livre, eu posso comer tudo, agora nem todos os alimentos vão me ajudar, neste caso, a ter o objetivo que eu quero, nem todos os alimentos são saudáveis, então eu vou privilegiar mais aqueles alimentos que são mais saudáveis e que neste momento, imagina que vocês estão num processo de emagrecimento, olhem sempre para o plano, como eu também já falei, como algo que vos vai atingir, algo que vos vai ajudar a atingir o vosso objetivo. Está bem? Não como uma imposição do agora tenho que comer isto, só posso comer isto, porque isso depois, durante um tempo, o que se verifica é que muitas vezes não é saudável e não é sustentável a médio e a longo prazo. Está bem? Portanto, começar a fazer esta mudança interna, mas eu acredito cada vez mais nisto. Se vocês não mudarem internamente, não há plano alimentar que vos salve. Não há, porque aquilo vai funcionar durante um tempo, enquanto vocês estão a ser acompanhadas, enquanto vocês estão ali a seguir e estão a ver resultados. Mas vocês depois vão sempre parar, não é? Porque querem o ideal a seguir a emagrecer é manter. E têm que aprender a ter esta relação saudável com a comida, com vocês, não é? No fundo, com o corpo e também com o ambiente e com o meio à nossa volta. E, portanto, se nós estivermos bem, se nós tivermos uma relação interna e não fizermos esta compensação, a relação com a comida torna-se algo saudável e eu acredito e é isso que eu defendo. E é por aqui, eu acho que o segredo é muito por aqui, sairmos daquele padrão do posso e do não posso e do tenho que fazer e não tenho e agora isto e agora aquilo, mas começarmos a fazer esta mudança interna em nós, começarmos a perceber que alimentos é que nos ajudam a ter mais resultados, eu às vezes digo isto na brincadeira, não é? Que se nós estamos em Lisboa e se queremos ir para o Algarve, temos que apanhar uma estrada que nos leve para baixo, porque a estrada para o Porto pode ser mentira, mas se nós apanharmos a estrada para o Porto, vamos para o Porto e não vamos para o Algarve, não é? Se o nosso objetivo é ir para o Algarve, temos que pensar nisto, o que é que me ajuda a ir daqui para ali, que é onde eu quero ir. O que não me ajuda, o ideal é numa primeira fase até não lhe dar grande importância. Porquê? Porque quanto mais nós estamos naquela situação do agora tenho que fazer isto e não posso comer aquilo, muitas vezes vai fazer este efeito contrário e começa a não dar. No outro dia uma senhora dizia-me isto. Doutora, nem me diga nada, Diamela, parece que estou parva. Quanto mais eu penso que tenho que comer isto, não me apetece nada. Quanto mais eu penso que não posso comer aquilo é que me apetece comer. Pronto. E tem muito a ver com isto, é aqui tudo, como eu costumo dizer, a nossa mente, no fundo, e a maneira como nós estamos a lidar com as situações que nos acontecem, não é? E que temos que resolver, de certa forma, como é que nós também encaramos esta situação. Então, se a pessoa olhar para o tal plano alimentar, não é? Com uma tal obrigação, muitas vezes a pessoa começa a não ter vontade de fazer aquilo. Começa a pensar, tenho que, e este tenho que, quanto mais a pessoa pensa tenho que, menos vontade tem de fazer. Quanto mais a pessoa pensa que não deve comer determinados alimentos, começa a ter cada vez mais vontade de os ingerir. Está bem? Portanto, o truque é mudar isto tudo. Enquanto não houver esta tal mudança interna, isto é tudo muito mais difícil. Quando nós conseguimos perceber, parar, analisar o que é que se está a passar e perceber mesmo que tem que haver esta mudança de crenças, de pensamentos, de linguagem, tem que haver esta mudança em nós para depois, no fundo, conseguirmos mudar o mundo exterior e a nossa relação também com a comida e com aquilo que se está a passar, né? Então é muito, muito importante fazer isto. Não sei se, entretanto, têm algumas questões ou algumas dúvidas, vou agora aqui parar. O que é que o João diz? Amo pão ao pequeno almoço, posso substituir por que alimento? Então, o pão é assim, a maioria das pessoas, sim, continua a preferir o pão ao pequeno almoço, acho que é assim o alimento de eleição, apesar de haver pessoas que já não ingerem pão e que substituem por outros alimentos. O pão pode ser feito com inúmeras farinhas, não é? A pessoa pode fazer pão, por exemplo, com farinha de aveia, pode fazer às vezes com espelta, pode fazer com, se não tiver nenhum problema, às vezes também com a farinha de trigo mais integral. Portanto, aqui o pão dá para adaptar. Se a pessoa quiser mesmo tirar o pão, pode fazer tipo panquecas, pode fazer papa de aveia, há quem coma iogurte, não é? Também com muesli ou com aveia, com frutos secos. Portanto, aqui dá para fazer também várias opções. Deixa-me lá espreitar. Se tiverem alguma dúvida ou também alguma questão em relação a isto da fome emocional, escrevam aí nos comentários. Eu vou tentar. Ai, a Carolina. Olá, Carolina. Agora é que eu estou a ver aqui os vossos comentários de novo. Ai, não consigo.
consigo ver tudo. Isto fica de lado. Pronto, eu depois tenho que ver isto melhor. Mas se vocês, entretanto, pronto, tiverem algum comentário, escrevam, está bem? Senão depois eu vou ver e depois tento responder. O que é que eu vos posso dizer mais sobre isto? Pronto, como eu já tinha enviei, não sei se vocês estão a receber, se estão na minha lista de e-mails e se recebem os meus mails, no dia 21 de novembro, portanto, o próximo sábado, eu vou mesmo fazer um workshop que é Muda a tua mente e emagrece com alegria. E o que é isto, Muda a tua mente e emagrece com alegria? É mesmo para mudar estas situações todas, está bem? Eu vou-vos ajudar a definir padrões, não é? E, no fundo, eu vou-vos ajudar a definir até objetivos, a perceber o que é que, a maneira como vocês estão a pensar, até algumas crenças que estão enraizadas, não é? Que estão aqui no nosso subconsciente e que nós nem temos às vezes a noção delas, que impedem muitas vezes também de emagrecer e ter os resultados que nós queremos. Por exemplo, as pessoas que têm excesso de peso muitas vezes não acreditam que conseguem ser magras. E como a pessoa não acredita que consegue ser magra, portanto, as pessoas muitas vezes nas consultas dizem assim, eu nunca vou ser magra, fazer-me aquilo. E digo assim, ok, e o objetivo até pode ser que a pessoa não seja magra, mas no fundo a pessoa se quisesse ser magra, a pessoa consegue ser magra. A questão é que às vezes, como é algo que a pessoa nunca teve ou já não é magra há muito tempo, não é? Ou até sempre foi gordinha desde pequenina, às vezes a pessoa nem acredita que isso é possível. Então, e a pessoa nem tem consciência disso. Engraçado, porque é que eu digo, isto são as tais crenças que nós nem temos esta consciência, mas muitas vezes o que acontece na prática é que a pessoa começa a fazer um plano alimentar de emagrecimento, muitas vezes até emagrece 5 quilos, 10 quilos, acontece qualquer situação e o que vai acontecer é que a pessoa vai desistir. E vão vir aqueles pensamentos de tu não és capaz, tu já experimentaste outras vezes e isto não correu bem, porque é que estás a tentar novamente? Portanto, aparecem aqui uma série de pensamentos e de ideias e aqui esta vozinha, digamos aqui, que fala connosco, não é? E que depois a pessoa é como se de repente perdesse aquela força, aquela motivação e desistisse. E muitas vezes o que leva estas pessoas a desistirem é porque internamente elas têm esta tal crença do eu nunca vou ser magra, eu nunca vou conseguir ter aquele corpo ideal como eu gostava, então para que eu me esforçar? Só que como eu vos estou a explicar, isto é inconsciente, as pessoas não têm esta noção, está bem? Se nós às vezes não pararmos e não percebermos isto e até às vezes se não identificar e se eu às vezes, como é que às vezes as pessoas identificam? Quando eu dou-vos uma lista de crenças e vocês começam a olhar para aquilo e a perceber isto faz-me sentido. Eu também, se calhar eu também internamente, eu acabo por também pensar desta forma. Então, só quando param mesmo e às vezes há ali uma reflexão sobre o assunto é que a pessoa consegue identificar muitas destas crenças, está bem? E depois há uma série de linguagens também, a maneira como nós falamos, no fundo não é de linguagens, é de falas, há uma série de expressões mais corretamente, que nós temos que mudar. Como, por exemplo, emagrecer é difícil, isto vai demorar muito tempo, isto para mim eu não consigo. Portanto, há aqui uma série de coisas que as pessoas dizem quando estão a tentar emagrecer que não estão a ajudar nada, muito pelo contrário, é como se isto tudo vai fazer é que vocês não consigam ter os resultados que vocês querem. Portanto, e tem que mudar isto. Sem mudar isto, eu costumo dizer, depois não há um milagre, no fundo, porque ou há algo que vai funcionar, mas que vai funcionar muito momentaneamente. E esta é a principal diferença entre as pessoas que conseguem emagrecer e manter o peso daquelas que não conseguem. Tá bem? Porque uma pessoa, quando consegue, não é determinada e diz, não, eu agora vou fazer isto porque eu quero mesmo ver resultados e porque eu quero mesmo emagrecer. E a pessoa começa a seguir aquele plano, começa a ver os resultados. Automaticamente a pessoa vai descontraindo e vai percebendo que até está a conseguir e que está a correr melhor, muitas vezes, até do que aquilo que a pessoa estava à espera. E a pessoa começa a ver os resultados. E aqueles resultados vão sempre funcionar como reforço positivo. Então a pessoa vai fazendo isto naturalmente. E a pessoa vai conseguir ter os resultados, persiste, porque o segredo é muito persistir até atingir o objetivo, não é? Portanto, a pessoa persiste até atingir aquele objetivo. E quando a pessoa atinge o objetivo, a pessoa percebe que já não é a mesma pessoa que começou. A pessoa olha para a comida e já não tem aquela ansiedade que tinha no início. A pessoa olha, por exemplo, para as batatas fritas. No outro dia aconteceu isto também com uma paciente que está na manutenção e que ela disse, é engraçado, porque antigamente eu comia o bife, se for preciso o ovo e as batatas fritas e nem comia salada nem legumes. Eu agora estou na manutenção, como o bife, comi o ovo, comi muito mais salada e tirei meia dúzia, digamos assim, de batata frita, porque era um sítio que só havia, para comer a casa da sogra, neste caso, e só havia batatas fritas, pronto. Então, a pessoa já consegue gerir aquele prato, já não está naquela ansiedade do tenho que ir comer isto tudo que está aqui, tenho que aproveitar e tenho...
Então, é esta mudança que eu defendo e é esta mudança que eu acredito, mas para vocês conseguirem fazer esta mudança é preciso tempo e é preciso aprender, está bem? É preciso aprender e tem muito a ver também com esta parte das emoções, por isso é que eu também falei aqui um bocadinho da fome emocional, porque muitas vezes é esta ansiedade, até às vezes a ansiedade, há uma parte aqui em relação à alimentação que às vezes até é criada por nós, ou pelos outros à nossa volta, ai agora não podes comer, ai agora tens que fazer não sei o quê, ai agora... E isto tudo começa muitas vezes a criar ainda mais ansiedade. E depois entra a mesma situação, a pessoa começa a ter que controlar, começa a sentir que não está a controlar, começa tudo, e entra ali naquele ciclo e pensa que depois não é capaz, não é? Então, no dia 21, como eu já disse, vou botar o workshop. Este fim de semana até lancei aqui uma campanha que apenas por 27 euros têm direito a participar no workshop. Vai ser 3 horas no sábado à tarde, no sábado dia 21, das 3 às 6. Mas o workshop é mesmo para pessoas que querem emagrecer, está bem? Que estão já um bocado também cansadas de dietas e ter excesso de peso e querem aprender a fazer esta mudança interna para depois ter os resultados externos, ok? Pronto, portanto, quem quiser saber mais, envia-me mensagem. Entretanto, eu também acho que já coloquei aí o anúncio com a landing page, portanto, com a página do programa, e aí também tem mais informações. Mas se quiserem saber mais, também enviem-me mensagem, está bem? Que eu tenho depois todo o gosto em esclarecer. Ou se tiverem mais algumas dúvidas, pronto. Então, hoje era só isto mais ou menos que eu tinha aqui para vos dizer. Façam aqui esta introspeção e, entretanto, alguma situação, depois enviem mensagem. Ok? Adeus, a correr bem.